Boas tardes, boas noites. Dando continuidade à nossa leitura parcial do livro Mecanismos da Mediunidade, no capítulo que envolve o pensamento. Na semana passada começamos um trecho mais árido, que era sobre o dínamo espiritual, e a gente tentou expor qual é o conceito desse aparelho que transforma energia mecânica em energia elétrica. E eu vou ler rapidinho só para a gente restabelecer o vínculo. Na reunião anterior está mais detalhado. Dínamo espiritual. Ainda mesmo que a ciência na Terra, por longo tempo, recalcitre contra as realidades do espírito, é imperioso convir que, no comando das associações atômicas sob a perquisição do homem, prevalecem as associações inteligentes de matéria mental. A matéria mental está por trás da própria matéria do mundo corpóreo. O espírito encarnado ou desencarnado, na essência, pode ser comparado a um dínamo complexo em que se verifica a transubstanciação do trabalho psicofônico em forças mento-eletromagnéticas. Forças essas que guardam consigo no laboratório das células que circulam e se harmonizam a propriedade de agentes emissores e receptores, conservadores e regeneradores de energia. Para que nos façamos mais simplesmente compreendidos, imaginemo-lo como sendo um dínamo gerador, indutor, transformador e coletor ao mesmo tempo, com capacidade de assimilar correntes de força e exteriorizá-las simultaneamente. Então, a nossa mente, operando através do pensamento, é um dínamo. Ele transforma uma energia de um tipo em outro tipo, no caso aqui, no tipo de energia mento-eletromagnética, que são os pensamentos. Esse dínamo, que é o cerne do espírito, a mente, ele tem a capacidade de gerar, induzir, influenciar, transformar e coletar, tudo ao mesmo tempo. Então, a nossa mente, ela emite, ela induz, ela transforma e ela coleta, ela recebe também. Esse conjunto de propriedades é que estabelece a relação do espírito com o mundo, né? O universo. Isso nós já discutimos semana passada. Vamos agora a um outro conceito também imediatamente posterior, que se chama gerador elétrico, que é de natureza material, para que ele faça depois uma descrição do gerador mediúnico. Por isso que eu falei que a leitura é árida. Algumas coisas que a gente repele por desconhecer e, de alguma forma, uma noção nós temos que aos pouquinhos percebendo. Por quê? Vamos antes de ler tudo isso, né? Porque nós vamos conhecer o universo através daquilo que nos é sensível, aquilo que nos toca, né? O que a gente vê, o que a gente sente, através dos 5 sentidos. Então é a primeira coisa, eu descubro a realidade primeiro, isso, através desses estímulos. Aí o passo seguinte é a gente estudar quem emite esses estímulos, que são os objetos. Esses objetos que existem no mundo como matéria corpórea. Ao estudá-los, nós chamamos esse conjunto de estudo desta matéria de ciência. E é o que existe, é o que eu percebo, é o que eu consigo medir. E a espiritualidade a gente atinge de outra forma, através do pensamento, não é através da pele desse corpo. Então, o que os espíritos fazem? Através do que a gente conhece aqui, é comprovável aqui, é constatável aqui, eles fazem uma analogia, uma comparação com como funciona o mundo da espiritualidade, que nós não temos acesso tão próximo como temos
de uma mesa, de um computador, de uma janela. Então, através desses objetos que existem, se infere, se estende o raciocínio para aquilo que comanda o universo nas causas reais. Por isso que ele começa falando de corrente elétrica, depois ele fala em corrente mediúnica, ele fala em indutor na Terra, depois ele fala na indução no mundo espiritual. Agora ele está falando em gerador elétrico, é esse que existe aqui, eu compro, vou lá na loja, compro um gerador, tem lá no prédio instalado, tem no carro, então todos essas coisas existem, então quando eu olho essas coisas, entendo mais ou menos como funciona, aí eles se reportam à analogia no mundo mental. Então, por isso que eu falei que é árido, e vamos lentamente tentar abrir essa caixa preta, né? Que não é tão preta assim. Gerador elétrico. Recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica, fornecido pelos recursos atômicos do plano material. Então, recordemos que um motor se alimenta da corrente elétrica. Que motor é esse? Um motor elétrico, por exemplo, um ventilador. Um ventilador, ele é um motor elétrico que se alimenta da corrente elétrica que chega através da tomada, que é fornecida por recursos atômicos lá na hidroelétrica, quando do movimento da água mexendo as pás de um dínamo numa aparente transformação mágica em movimento, mexendo em partículas subatômicas, gerando a corrente elétrica. Então, colocando as definições, motor elétrico, ele é chamado de receptor, ele recebe o quê? A energia elétrica de um gerador. Então, motores, todos os motores, motor elétrico, motor de carro, são chamados receptores. Eles, para realizarem um movimento, eles precisam de uma energia, né? No carro vem a energia da queima do combustível, no ventilador vem da tomada e assim sucessivamente. Ok? Esse é o receptor. E aí continua André Luiz. E para simples efeito de estudo da transmissão de força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremo-nos de que a chamada força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. O que é força eletromotriz? É justamente o que o gerador fornece. Então, existem dois elementos básicos: o gerador e o receptor. O receptor, que é o ventilador, só funciona se existir um gerador. O gerador é aquele que transforma energia de qualquer modalidade numa outra forma de energia. Exemplos de geradores. Vamos nos ater a geradores. Explicamos a semana passada de uma turbina lá na hidroelétrica que transforma energia mecânica da queda da água em energia elétrica através da turbina. Na semana passada, o dínamo da bicicleta, que transforma o movimento da roda em energia elétrica que ilumina a lâmpada da bicicleta. Coletores de energia solar. O que eles fazem? Eles pegam a energia do sol, que é luminosa, e transformam em energia elétrica, alguns, ou em energia de calor, outros coletores solares. Uma turbina eólica, ela transforma energia de movimento do vento em energia elétrica. Isso tudo são exemplos de geradores. Uma bateria de carro transforma energia química em energia elétrica. Tem lá elementos químicos dentro da bateria que, por reação química, transforma em energia elétrica. Pilha
pilha de rádio, né? Transforma energia química em energia elétrica. Então, essa é a característica de gerador. Gerador é aquele que transforma uma energia em outra forma de energia, predominantemente elétrica para nós, porque a energia elétrica, ela é de uma sutileza, de uma facilidade muito grande para transmitir. Eu produzo a energia em Itaipu e transmito isso aqui para São Paulo, através de um fio. Né? Lembra lá que aquela corrente alternada vai daqui até lá e volta, de São Paulo até Itaipu, vai e volta 60 vezes por segundo. Por isso a predominância da energia elétrica, porque ela é fácil de ser transmitida. Mais fácil que a energia elétrica ser transmitida é só a energia luminosa. Então, hoje, os fios elétricos estão sendo substituídos pelas fibras ópticas. Por quê? Porque aí é um transformador, é diferente. Aí tem a energia elétrica, já que eu consegui num gerador, transforma-se em energia luminosa, que é muito mais rápido, e jogo num cabinho de fibra óptica. E ele vai muito mais rápido do que a corrente elétrica num fio. Só para a gente ter uma ideia, uma corrente elétrica num fio, ela viaja a uma ordem de 1000 quilômetros por segundo. Já numa fibra ótica, está se falando em 270, 290 mil quilômetros por segundo, é muito mais rápido. E numa fibra ótica, os sinais não se interferem. No mesmo fio, numa mesma fibra ótica, podem ser enviados vários sinais distintos. Já num fio elétrico, só uma corrente elétrica. Está dando para imaginar, né? Muito bem, então vou repetir o parágrafo para ver se passou alguma coisa. É para simples efeito de estudo da transmissão da força mediúnica, em que a matéria mental é substância básica, lembremos-nos de que a força eletromotriz nasce do agente que a produz em circuito fechado. Então a força eletromotriz é essa energia transformada, é gerador que nós estamos falando, e a partir do gerador é que transmite-se a energia, que aqui ele está fazendo o paralelo com força mediúnica, né? Começa com a fonte, o gerador. Ok? Continuando. Afirmamos que o gerador elétrico é uma fonte de força eletromotriz. Perfeito. Entretanto, não nos achamos à frente de uma força automática, mas sim de uma característica do gerador, no qual a energia absorvida sob força particular se converte em energia elétrica. Interessante. Então, o gerador, lá, a turbina da hidroelétrica, ela por si só não gera nada. O nome gerador, aliás, está errado. Né? Não gera nada, é isso que ele quis distinguir aqui. Isso é comum, né? Quando se dá aula, fala gerador, apesar do nome, ele não gera nada. Ele transforma energia de qualquer modalidade em outra modalidade predominantemente elétrica por interesse técnico. Né? Então ele não gera nada por si, é exatamente o que ele falou. Por si só o gerador não gera nada, ele apenas converte energia recebida em energia elétrica. Não é simples, eu sei que não é simples porque o vocabulário é novo, é distinto, e a gente vai pondo os pinguinhos nos is, né? Então tem que ler de novo. É muito interessante que com essa nossa dinâmica aqui, ela seja acompanhada da leitura do próprio livro original, que está à disposição o trecho no site, junto com o vídeo, né? Como a gente sempre fez. Continuando, o aparelho gerador, no caso, não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Ixi, como é que é isso? É mais ou menos assim, um modelo, né? Imagine um abismo em que não existe ponte.
Só que numa ponta do abismo você coloca muitas mulheres. E na outra ponta do abismo você coloca muitos homens, né? O que existe de diferente? Ora, existe de diferente as conversas, os objetivos. De um lado só tem mulher, do lado só tem homem. Então, os dois lados são iguais? Não, eles são diferentes. As vontades são diferentes. Há uma diferença de potencial. Numa tomadinha aí de casa, tem dois pinos. Um pino está cheio de elétrons e o outro pino está com ausência de elétrons. Então, um pino tem excesso de elétrons, um terminal, e outro pino tem falta desses elétrons. Então, há uma diferença de potencial. Não está passando nada, os dois pinos estão ali. Então, o que o gerador faz? Ele provoca essa diferença de potencial. Ele internamente tira elétrons de um lado e põe no outro. Vamos imaginar uma pilha de rádio que fica bem fácil. Internamente tem lá as reações químicas. O que essa reação faz? Ela tira de um polo, de um terminal, elétrons e joga para o outro. Por isso que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo. A pilha não está funcionando, ela sozinha só tem diferença de potencial, é diferença mesmo, diferença de potencial do que pode acontecer ali, gerado por essa reação química aí que provocou esse acúmulo nas duas pontas do abismo de situações diferentes. Muito bem. Não está funcionando. Aí se coloca a ponte. Quando você coloca a ponte, o que acontece? Movimento das mulheres por um sentido e dos homens por outro, né? No caso aqui a gente brinca que quem se movimenta são as mulheres. Os homens ficam parados. Por quê? Quem se movimenta é só carga elétrica negativa, positiva fica parada, né? Então, elas se movimentam. E esse movimento ordenado de cargas elétricas a gente chama de corrente elétrica. Então a corrente elétrica só existe quando eu ligo dois pontos com diferença de potencial. Exatamente, né? Mas aí vai acontecer um fenômeno interessante, né? Chega uma mulher de um lado, chega a segunda, chega a terceira, daqui a pouco acabou a diferença. Todos formaram os casais, né? Acabou a diferença de potencial. Então, o que o gerador tem que fazer? Ele tem que consumir energia outra, pegar quem acabou de chegar e devolver para a posição original, para o lado do abismo original, para manter a diferença de potencial. Por quê? Porque senão, a hora que não houver diferença, parou a corrente, a pilha de rádio. Você ligou com um fiozinho, vai passar a corrente, vai esquentar, depois de um tempo ele para. Por quê? Acabou a diferença de potencial. Então, um gerador, ele tem que pegar esse elétron que acabou de chegar e devolve para o outro lado. E assim ele mantém a corrente elétrica, né, mantendo a diferença de potencial. Então, essa manutenção da diferença de potencial consome energia. O gerador tem que estar funcionando, a hidroelétrica tem que estar com água na represa para manter aquilo lá funcionando. Porque se parar de descer água, para a turbina e ela por si só não gera nada. Ela apenas mantém a diferença de potencial. Vamos ver se ficou claro aqui com o que ele falou? O aparelho gerador do caso não plasma correntes elétricas, e sim produz determinada diferença de potencial entre os seus terminais ou extremos, facultando aos elétrons a movimentação necessária. Ok? Vamos continuar. Figuremos dois campos elétricos separados, cada um deles com cargas de natureza contrária, com uma diferença de potencial entre eles. Acabei de falar das pontinhas da tomada.
Estabelecido um fio condutor entre ambos, a corrente elétrica se improvisa do centro negativo para o centro positivo, até que seja alcançado o justo equilíbrio entre os dois centros, anulando-se desde então a diferença de potencial existente. É o exemplo do abismo, com a ponte. Se desejamos manter a diferença de potencial a que nos referimos, é indispensável interpor entre ambos um gerador elétrico, por intermédio do qual se nutra constantemente o fluxo eletrônico entre um e outro, de vez que a corrente circulará no condutor em vista do campo elétrico existente entre os dois corpos. Ficou claro? Então tá lá, tem a diferença de potencial, colocou a ponte no abismo, há um movimento, só que para que eu mantenha o movimento, tem que chegar, pegar quem acabou de chegar e devolver para o outro lado do abismo. Quem é que faz esse movimento, quem faz esse trabalho é o gerador, mantendo a diferença de potencial, porque se deixar, aquela diferença de potencial se anula e aí cessa a corrente elétrica. E entramos no gerador mediúnico. Vai dar 2 minutinhos só para a gente começar, para associar, né? Senão não é aula de física aqui, não é exposição de física. Idealizemos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas, como corrente elétrica, ou fulcro de ondas da entidade comunicante e do médium. São os dois extremos do abismo. Como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção específica. Ótimo! Então ele colocou aqui um ponto da tomada como sendo o médium e o outro o espírito comunicante. Então, quando é que pode se estabelecer? Pode, não quer dizer que vai. Quando é que pode se estabelecer a corrente mediúnica? Quando há uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é dada pela vontade, não é pelo tema. Não é, ele está pensando em futebol e o médico está pensando em natação, como é que vai estabelecer? Não, não é isso. Né? Eles estão ligados pelo mesmo objetivo, só que aqui a diferença é que um quer se comunicar e o outro está sujeito à comunicação. É essa a diferença de potencial. A diferença de potencial está na vontade de um fazer o papel de emissor e o outro fazer o papel de receptor. No mesmo tema, no mesmo tipo de pensamento. Estabelecido um fio condutor de um para outro que, em nosso problema, representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, a corrente mental desse ou daquele teor se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos. Anulando-se então a diferença existente, deu a comunicação, parou a corrente, pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. E na semana que vem, por conta do horário, vamos para o parágrafo seguinte explicar por que, uma vez estabelecido, passou a comunicação, como é que vai se manter a comunicação? Ou, em outras palavras, o que se faz para que a comunicação se mantenha? Porque, basicamente, cessou a diferença de potencial. Prazer em revê-los, até a semana que vem. Nossos cumprimentos a todos. E hoje, como tema, nós trouxemos uma reflexão sobre as lamentações e as queixas. As lamentações, ora mostradas de forma clara ou sutil, é um vício tão arraigado em nosso ser que o praticamos sem mesmo sentir. Um atento observador não terá qualquer dificuldade em constatar a gigantesca quantidade de reclamações, lamúrias ou lamentações que as pessoas em geral proferem no dia a dia. Reclama-se de tudo. Se eventual e muito raramente não houver motivo para lamentar,
a lamúria é dirigida ao clima, seja porque está fazendo muito calor ou muito frio, seja porque tem chovido muito ou não tem chovido, e assim etc. Emmanuel, em seu livro Segue-me, Reclamar Menos, ele nos diz que esse vício nos faz perder um precioso tempo que deveríamos usar no nosso progresso espiritual e moral, deixando assim passar em vão oportunidades preciosas de criação e trabalho engrandecedores. Frequentemente, nós acreditamos que nossas provas são as mais difíceis e dignas de comiseração, e em alguns casos determinamos que são intransponíveis. A supervalorização continuada dos nossos problemas nos transforma em um lamentador profissional, que não procura respostas, mas sim um público e a sensação de importância na vida de todos. Exaltamos o orgulho, faltamos com a caridade e frequentemente caímos nas teias da preguiça, já que resolver problemas dá muito trabalho. Quando lamentamos em pensamentos ou em palavras, aumentamos nossas vicissitudes enormemente, porque pensamentos e palavras têm forças criadoras, e a lamentação cria as formas pensamento negativas que contaminam como um vírus destrutivo a nossa essência e os ambientes por onde passamos e vivemos, tornando-se uma força depressiva e de atração de irmãos encarnados e desencarnados em sofrimento e atraso moral. Como parte de um processo natural, até os que nos são caros ao coração se retiram de nosso convívio, quando percebem que nós não estamos dispostos a melhorar, mas somente lamentar e contaminar tudo e todos. O vício do lamento nos afasta dos amigos que nos oferecem o ombro e suas palavras de conforto. No livro Agenda Cristã, na mensagem Não Estrague Seu Dia, nos aponta André Luiz: as suas reclamações, ainda mesmo afetivas, jamais acrescentarão nos outros um só grama de simpatia por você. Perante essa afirmativa, cabe-nos perguntar se nossas reclamações, mesmo as afetivas, não acrescentam nos que nos ouvem um só grama de simpatia por nós. Para que servem, então? Se nem a simpatia de nosso interlocutor conseguiremos com elas resolver algum problema? Evidentemente que não. Mais grave ainda, com reclamações, corremos o risco de afastar pessoas do nosso convívio, sejam elas próximas ou não. Vemos na questão 133A do Livro dos Espíritos a seguinte resposta: as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos. Poucos de nós têm o hábito de fazer uma autoanálise sincera, que implica em reconhecer os próprios erros sem encontrar uma desculpa. Muito mais fácil seria
encarar o problema sem investigar um culpado. Isso só aumenta o problema, pois irá envolver outras pessoas e desviar o foco daquilo que é mais urgente, a nossa mudança. Reconhecer o próprio erro é sinal de superioridade, de grandeza, de maturidade. É curioso como costumamos dar ênfase em atos negativos, que efetivamente existem, até porque vivemos em um planeta de provas e expiações, em que ainda prevalecem o mal e a imperfeição. Nada obstante, são incontestáveis os atos positivos que acontecem na Terra, com pouquíssima divulgação, de que são exemplos mínimos os avanços da ciência e da tecnologia, com estudos, pesquisas e ensinamentos, favorecendo a milhões de pessoas na área de saúde, da instrução, da comunicação, na facilitação de trabalhos de variada ordem, etc. Há, com efeito, um enorme e imensurável número de pessoas trabalhando no bem, em silêncio, sem alarde, fazendo a sua parte com qualidade, zelo e amor. Assim como esta e tantas outras razões facilmente identificáveis, é de todo conveniente que mudemos nossa postura e compostura, eliminando a reclamação, a lamúria, a lamentação em nosso próprio favor e também em favor das pessoas com as quais nos relacionamos no dia a dia. No lugar da lamentação, vamos dar chance à fé, à esperança e à oração sincera e espontânea. A oração, canal de comunicação direta com o Pai e seus tarefeiros, acalma o coração e abre os olhos da alma para soluções salutares dos nossos necessários problemas. Vemos no livro Nosso Lar, no capítulo 6, Precioso Aviso, onde Clarencio dá uma instrução a André Luiz, que acabara de chegar à colônia espiritual e ainda era presa fácil da lamentação e da autopiedade. Clarencio diz: aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. Classificar o esforço necessário de imposição esmagadora, enxergar padecimentos onde a luta edificante, só identificar indesejável cegueira da alma. Quanto mais utilize o verbo por dilatar considerações dolorosas no círculo da personalidade, mais duros se tornarão os laços que o prendem às lembranças mesquinhas. O mesmo Pai que vela por sua pessoa, oferecendo-lhe teto generoso nesta casa, atenderá aos seus parentes terrestres. Devemos ter nosso agrupamento familiar como sagrada construção, mas sem esquecer que nossas famílias são seções da família universal, sob a direção divina. Estaremos a seu lado
para resolver dificuldades presentes e estruturar projetos de futuro. Mas não dispomos do tempo para voltar às zonas estéreis da lamentação. Além disso, temos nessa colônia o compromisso de aceitar o trabalho mais áspero como bênção de realização, considerando que a providência desborda amor, enquanto nós vivemos onerados de dívidas. Se deseja permanecer nessa casa de assistência, aprenda a pensar com justeza. E continua Clarencio as explicações a André Luiz. Dor, para nós, significa a possibilidade de enriquecer a alma. A luta constitui caminho para a divina realização. As almas débeis, ante o serviço, deitam-se para queixarem aos que passam. Os fortes, porém, recebem o serviço como patrimônio sagrado, na movimentação da qual se preparam a caminhos sublimes. Ninguém lhe condena a saudade justa, nem pretende estancar a sua fonte de sentimentos. Acresce notar, todavia, que o pranto da desesperação não edifica o bem. Se ama em verdade a família terrena, é preciso bom ânimo para lhe ser útil. Chegamos à conclusão de que reclamar não adianta, de que não resolve absolutamente nada e ainda agrava nossa situação, pela simpatia de que não conquistamos de quem nos escuta, assim como pelo alto risco que corremos de afastar as pessoas e, além disso, que a lei do merecimento exige trabalho transformador para a vida. Parece não haver dúvida de que o melhor mesmo é procurar impor silêncio às nossas reclamações e, por esse modo, tornarmos-nos melhores, mais agradáveis, tendo mais paciência, mais tolerância, mais compreensão, mais bondade e, principalmente, mais amor na mente e no coração, com que seguramente seremos muito mais felizes aqui e na espiritualidade. Assim concluímos, desejando a todos muita paz e uma ótima semana.